Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Decisão Muda Destino. E esse episódio em específico é um episódio que o convidado, ele tem toda a parte profissional, tem toda a parte pessoal, tem toda a parte espiritual. Só que ele, além disso, ele ocupa um lugar especial aqui no meu coração. É um amigo, um mentor, alguém que sempre que eu preciso recorrer à ajuda, é alguém que eu ligo. Inclusive, eu tava na terapia, ela falou assim, em quem você confia? Eu falei, no Ezequias. É alguém que eu amo, que mora no meu coração. E também ele é líder de um movimento, líder de pessoas. Começou a trabalhar aos 11 anos. Hoje ele mentora empresários e também tem um movimento no qual eu sempre estou presente e faço parte, que é o Homens com Propósito, Perfeito. né? Meu amigo, seja muito bem-vindo. Tô muito feliz de estar recebendo você aqui hoje, viu? Isso aí. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Obrigadão pelo convite. Tô feliz por estar aqui nesse bate-papo. Muita coisa boa virá. Tô com o coração aberto. Pergunte, sem dó, sem pena, sem piedade. Vamos lá. Hoje o objetivo é ajudar, né? Boa, boa. Mas muito mais do que tudo que a gente vai entregar aqui e falar, mas quero deixar registrado o quanto eu honro sua vida, sua casa, tudo aquilo que o Senhor tem confiado, tudo aquilo que o Senhor tem reservado nas suas mãos. Então, para mim aqui é muito mais do que honroso estar aqui com você hoje, nessa troca de experiência, e eu creio que vai ser uma bênção. É isso aí, vamos pra Amém. cima. Muito obrigado, viu? Por aceitar o convite e todos os outros, né? Boa, boa. Tamo junto sempre. No último Sempre. episódio, pra quem assistiu, eu recebi a Milane conversando com ela, aí ela disse, caramba, eu vou trazer aqui Ezequias e vou trazer o irmão Patrick. Boa. Aí eu disse, pronto, vou trazer o Ezequias. Boa. Aí anotei que eu ia trazer o Ezequias. Beleza, quando foi ontem eu falei, rapaz, não recebi as perguntas de Ezequias. Eu digo, meu Deus do céu. Nem convidou eu o varão. nem Como é que convidei. vem? Liguei pra ele, Ezequias, como é que tá aí o teu dia? Ele disse, rapaz, tá uma correria. Eu disse, começa que horas a correria? Ele disse, lá pra umas 9h30, 10 horas. Pronto, antes você vai estar lá no podcast, porque eu quero que você traga pra quem tá assistindo e acabe ajudando, a decisão que te fez estar aqui hoje. Perfeito. Qual foi a decisão que você tomou e que, a partir dela, você está onde está, chegou onde chegou, e Boa. enfim. Eu costumo dizer assim, Léo, que não tem como você falar de destino se você não tiver clareza da sua origem. Tá. É um desafio você falar, de fato, para onde você está indo se você não tiver clareza de onde você saiu. Então, toda a minha vida, eu venho de uma casa muito simples, de uma casa muito humilde, comecei a trabalhar aos 11 anos, tudo com muita dedicação, com muito esforço, e não era comum pra gente, por exemplo, receber mesada. Então, em algumas famílias, hoje, né, que eu já conheço demais, isso é fluido, até nas histórias da família que você escuta de um e de outro, é fluido essa fala, mas no meu tempo, meu amigo, mesada era tapa na cara mesmo e cipuada, não tem esse negócio de mesada de dinheiro. Então, tudo teve que começar muito cedo, muito cedo. Então, ali, comecei a trabalhar ali nas feiras, praça, entregando panfleto e lá vai. Sempre foi a minha vida assim, né? E à medida que eu fui trabalhando, me desenvolvendo, eu tive algumas oportunidades no mercado. Então, comecei a trabalhar aos 15, vou chegar na tua pergunta, comecei a trabalhar aos 15, numa empresa que me abriu o horizonte, assim, para o mercado profissional. Trabalhei lá 3 anos e aos 18 eu tive a oportunidade de tocar o primeiro negócio como gestor, como líder. Mal tinha sido emancipado, Caramba. né? Muito novo. Como cidadão, e já estava à frente de um time. E até então, eu fazia o que dava na teia, porque comportamento humano, né? O ser humano faz aquilo que deduz. Então, se eu não fui ensinado, se eu não fui treinado, se eu não fui desenvolvido lá vai, eu vou fazer aquilo que deduz, que passa na minha cabeça. E como eu aprendi, enfim. Baseado nas experiências que nem sempre são boas, às vezes são boas, enfim. E aí, o que acontece, cara? Depois dessa experiência, nessa empresa, foi no ramo imobiliário, aprendi muita coisa, a trancos e barrancos, muita coisa eu aprendi. Só que chegou uma fase na minha vida, especificamente 2019, eu já tô adiantando aqui a história, nesse bate-papo a gente vai trazendo aqui esses pedaços. E aí em 2019, o time crescendo em uma outra operação, que eu já era gestor, certo. O time crescendo, a coisa fluindo, o resultado chegando e lá vai. E eu percebi algo, a minha comunicação já não era mais eficiente, as pessoas já não faziam conforme a gente direcionava, os frutos já não eram o que esperava, agora para bater meta era uma dificuldade muito grande, não que sempre foi fácil, mas o desafio era muito maior e eu comecei a perceber que existia algo, que aparentemente eu não sabia o que era, mas algo não estava funcionando bem. Sim. E aí eu comecei a ter, abro aspas, uma crise de identidade existencial, sei lá, porque
como que é a palavra? Detrimento? Em detrimento. Eu nem sabia dessa, não tem nem como ajudar agora. Em detrimento do resultado, do querer, o melhor, bater meta em número e lá vai, a gente tem um outro lado que é a sombra, que é o ego, o orgulho, a soberba. Sim. Do fato de não permitir, não é, que seu nome não seja visto, não seja lembrado, lá vai. Então você acaba entrando ali em transe com você mesmo, no sentido de dizer assim, cara, quem eu vou pedir ajuda, com quem eu vou falar? E realmente é um comportamento egóico. E ao mesmo tempo de autoproteção também, né? E aí eu percebi, cara, que existia algo muito maior que eu não conseguia dar nome. Esse é o mais desafiador, eu não conseguia dar nome. Meu irmão, o que é isso? Por que não está? Então, será que é porque eu tô vencido? Não tenho conhecimento técnico? O que seria? E aí foi quando um amigo me convidou para uma palestra que teve em Arapiraca. Eu sou filho da terra ali de Arapiraca. Em 2019, ele me chamou para uma palestra de inteligência emocional de 1h30. Eu lembro como hoje, um lugar chamado Planetário. Tem até hoje lá. E mal sabia eu que ali, naquela palestra, naquele dia, naquele convite, nasceria o que eu chamo hoje de todos os frutos e resultados que eu tenho hoje, cara, foi fruto daquele breve convite de 1h30 para aquela palestra. Depois daquela palestra, conheci o Método CIS, que Conheceu lá? Ou não? Conheci lá porque eles rodam a cidade, rodavam as cidades, meio que fazendo essa proposta, e lá vai, falando um pouco e no final fazendo esse pitch da imersão. E foi a única turma que houve no Recife, Pernambuco, porque a estrutura é tão grande no Método CIS que não aguenta. Foi aqui. A única turma, no Recife. Foi a turma 164. Sim. Lembro como hoje. 164 foi 167, uma coisa assim. E ali, cara, eu tive uma clareza tão grande, assim, do que é o ser, o fazer, o ter, que eu não era aquilo que eu fazia, eu não era aquilo que de fato era a minha capacidade, eu não era o que de fato os títulos e demais, eu era aquilo que eu nunca tinha assumido, a minha identidade, e eu entrei em choque porque eu não tinha clareza disso. Então, por mais que eu venha de uma casa cristã, né, de uma jornada espiritual, eu não tinha essa clareza dessa paternidade filial como humano mesmo. Não vou dizer nem espiritual, como humano. Eu tenho muita clareza da pessoa de Deus e lá vai, mas um pensamento ainda muito religioso. Então lá eu tive cara, eu não sei se a palavra certa é clareza, mas eu diria assim, uma palavra mais profunda do que clareza, a direção. De fato, a decisão que mudou o destino, que foi o quê? Foi lá. Descobrir de fato quem eu era. Não é de fato quem eu era na minha essência, com as características, os adjetivos, e sabe, todo esse mundo, e foi um impacto muito forte, é tanto que depois de lá eu fiz toda a grade de formação, conhecimento, que você imagina aí, de coach, master coach, business, eu tenho uma formação, né, técnica como analista de perfil comportamental, então isso potencializou muito meus resultados. Então eu diria que a grande chave de mudança na minha vida, em todas as áreas da minha vida, na liderança, como amigo, até como servo de Deus também, se deu a partir do momento que eu entendi quem de fato eu era. Isso pra mim não foi apenas uma chave, meu amigo. Isso pra mim foi uma mudança de rota, o pontapé inicial assim, de tudo que eu vivo hoje. Eu diria pra você, de verdade aqui, eu não sei o que eu seria se eu não tivesse esse conhecimento de 2019 hoje. Caramba. Eu digo pra você com muita clareza. Eu não sei o que eu seria. Eu vi um pastor esses dias dizer assim, que um pastor bíblico, eu digo essa linguagem nossa aqui, né? A gente congrega, enfim. Um pastor bíblico, ele resolve um problema de heresia na igreja. Porque ele vai usar a palavra ali como norte lá vai. Mas ele não resolve um problema de gestão de pessoas se ele não entender de gente. Verdade. Então não tem como você falar de futuro, desenvolvimento, de crescimento, de escala e lá vai, se você não entender de pessoas. É a famosa frase, né? Se você não entender de pessoas, você não entende de negócio. Você pode ter o melhor caixa, você pode ter o melhor empréstimo, você pode ter o melhor fundo, você pode ter a melhor cabeça do seu lado ali, de repente um parceiro muito bom, mas se você não entende de gente, você não entende de negócio. Então quando você entende que a vida é feita por pessoas, tudo na sua vida, tudo é feito por pessoas, você vai entender o propósito da vida. Então, o que é que eu tenho entendido? Eu falo muito, né? Não, o que é que eu tenho entendido nesse processo, né? Que a maior revelação é termos clareza da nossa identidade, quem somos em essência. Uma vez claro a nossa identidade, nós entendemos a nossa natureza. Para quê? Pelo que nós somos formados? Para quê? Qual o propósito? E por fim, uma vez que a gente descobre a nossa natureza, a gente tem clareza de fato do nosso propósito. Perfeito. Então, se a gente conseguir, de alguma maneira, esmartirizar isso, seria dessa forma. A minha identidade, quem eu sou, a minha natureza, porque veja, por que eu falo natureza? Se você plantar uma acerola aqui, não tem como dar manga. Sim.
Você plantar coco, não vai ter como dar beterraba. Então, a natureza da acerola é a acerola, a natureza da manga é a manga, não é assim? Então, a mesma coisa somos nós. Quando temos clareza de quem somos, temos clareza da nossa natureza. E, por fim, a gente tem clareza do nosso propósito, porque você entende pelo que você foi chamado e por que você está aqui. Que não é a profissão. Que não é a profissão. Claro que é uma jornada de descoberta. Sim. Mas à medida que você se coloca nessa posição de querer, sabe? Dizer assim, cara, alguma coisa não está certo, né? Eu preciso ter clareza disso aqui. E é por aí. Perfeito. Então, a melhor maneira de ter clareza talvez seja se questionar hoje como é que anda a sua vida em diversas áreas. Perfeito. Seria exatamente basicamente isso. Eu acredito assim, irmão, que a chave para uma vida próspera em todas as áreas da nossa vida, não é? É o autoconhecimento. Porque se você não tem clareza das suas forças, das suas fragilidades, dos seus pontos de vulnerabilidade, cara... O que aconteceu, o que as pessoas falarem, você muda de rota. Exatamente. E não tem como haver uma mudança genuína. Na verdade, uma transformação, né? Porque mudança é temporária. Não tem como. É uma pena que as pessoas pegaram essa palavra nos últimos anos e meio que transformou num clichê. Então ficou uma coisa rasa, superficial. Mas o autoconhecimento, cara, esconde um poder absurdo. Isso é desde dos primórdios, né? No sentido da civilização do que a gente vive depois de Cristo, por exemplo. É muito falado sobre essa temática, né? Os grandes filósofos lá vai. Só que isso era uma coisa que já estava nas escrituras há muito tempo, né? Eu lembro de um momento, me foge agora o capítulo, a referência, em que eu digo assim, que Jesus teve uma crise ministerial. Olha que ousadia que eu tô falando aqui. Não é uma heresia. Não é uma heresia. Mas Jesus teve uma crise ministerial, né? Os discípulos chegou para ele e falou assim, estão dizendo que tu és o Elias, estão dizendo que tu és o Moisés, não é? Não foi essa palavra, acho que foi essa palavra. E ele não investiu palavras sobre isso que eles tinham dito, mas olhou para eles assim, e vocês, o que dizem que eu sou? Então eu estou tão comprometido naquilo que me foi confiado e dado, que eu quero saber o que vocês pensam a respeito. Porque assim, se a minha mensagem não está clara para vocês, espere aqui. Será se eu estou com um problema não apenas de comunicação, mas será se o meu problema não é apenas de comunicação, mas um problema de estar assumindo o que me foi confiado? É um exemplo que cabe muito bem para os nossos dias. E alguém tomou a palavra na pessoa de Pedro e disse o quê? Tu és, né? Ungido, tu és o Cristo. Pedro, não foi tu que recebeste de ti, mas essa foi uma revelação. Sim. Eu sinto que nós precisamos dessa revelação nesses dias. O que é a revelação? É o abrir dos nossos olhos, né? Para termos clareza que nós não estamos aqui por um acidente, porque fomos chutados, vai vivendo aí, vai vendo o que vai dar. Cara, não é à toa. Veja, onde você nasceu, a cidade, a casa, a família, tem um propósito nisso tudo. Não tem como, irmão. Com certeza. Não tem como. Então eu acredito que quando você tem clareza disso, a vida ela passa a ter mais sentido. Então acho que a chave é o autoconhecimento. Quando você olha para dentro, sabe, de fato, e você se observa, e você de fato tem conhecimento dessas forças, dessas fragilidades, desses pontos de vulnerabilidade, você dá margem para o crescimento, para o aprendizado. É isso aí. Perfeito. Casa muito com o que a Milani trouxe na semana passada, né? De que ela conseguiu cobrar 10 vezes mais do que ela cobrava logo no início, porque ela conseguiu entender o que ela merecia. Que vem através do autoconhecimento, que vem através de ver, cara, o que é que tá errado hoje na minha vida, né? Eu queria voltar um pouco. Você fala ali que em 2019 decidiu aceitar um convite, né? Para poder ir para essa palestra, esse curso, e que aparentemente não parece uma decisão que vai mudar o seu destino. Sim. Né? Eu já fui convidado para um evento. Eu já fui para um do CIS quando tinha aqui em Maceió. Mas outro, porque assim, a gente não sabe muito o que é que vai encontrar lá, né? E aí eu achei que era de autoconhecimento, mas na verdade era da Rinode, naquele tempo da Rinode. Eu fiquei 1h30, mas foi entendendo como era que eu ia vender o produto. Então, às vezes, você vai com aquele pé atrás, né? Mas, enfim, o que eu quero entender é, antes desse momento, antes desse curso, dessa palestra que você foi, o que é que você acreditava que era o real problema? Qual eram os nomes que você dava para o que estava acontecendo? Perfeito. Porque aparentemente não tinha problema. Sim. Entendo o que eu quero dizer. Passou a ter mais dificuldade para bater meta? Passou, mas batia. Passou a ter dificuldade para liderar? Passou, mas liderava. Então a gente hoje vive tão no automático
que acredita que, cara, não tô vendendo tão bem assim por conta do mercado, todo mundo não tá vendendo. E para de olhar e vai dando nomes que não são o real nome, né? Pra ir cobrindo ali, Pra né? ir cobrindo, exatamente. Até, inclusive, eu tava organizando a minha rotina, que eu tenho esse problema de atraso, né? Hoje eu cheguei na hora, então, aparentemente, eu estou conseguindo resolver. E aí, eu conversando com o Cláudio, assim, não sei o que e tal, aí eu falei, eu acho que eu achei o problema, é porque eu pego demanda que não é minha. E aí, eu acabo resolvendo as coisas dos outros. Aí ele falou assim, não, isso daí é pra você se confortar. Porque antes de você pegar essa demanda, você tinha me dito que já estava atrasado 10 minutos. Então, isso não é desculpa. Aí eu, filha da mãe. Então, a gente acaba nomeando o que tá acontecendo de forma muito errada. Sim. Naquele momento ali, até aquele dia, qual eram as desculpas, os nomes que você estava dando para o que estava acontecendo? Boa. Bem, eu acho assim, que o ser humano, ele dá desculpa por natureza. Então, no quesito inteligência emocional, desenvolvimento humano, o meu lar era muito pobre disso, de fato. Então, eu acho que é comum você começar a dar nomes e não ter clareza da essência, do fato do que é aquilo, Sim. em virtude das suas experiências. Do ambiente que você vive, das pessoas que estão em sua volta, das pessoas que te aconselham, que te direcionam. Então, você vai reproduzir aquilo que você recebe. Então, eu acho que é comum a gente, às vezes, não conseguir dar um nome genuíno do que de fato é. Sim. E a gente vai vivendo. Só que o que eu acredito, cara? Eu acredito que quando quando a vontade, ela é genuína por uma transformação, as muitas variáveis, as circunstâncias são criadas e desenvolvidas levando você para aquele lugar que você de fato você quer. Agora, precisa ser verdadeiro. Precisa ser verdadeiro. É por isso que eu acredito que para uma mente preparada tudo é aula. Então você vai aprender com tudo. Você vai aprender com a Sophie, ou quando acorda, você vai aprender com a Lau, no dia da discussão, com o colaborador que não fez o que você gostaria que fizesse, com aquele cliente que para você foi um desafio. Tudo vai deixar lição. Porque qual que é o propósito? Forjar em nós o quê? De fato, aquilo que nós almejamos como adultos. Só que a gente está tão comprometido nesse desenvolvimento que não percebemos que as muitas intempéries do dia a dia está forjando, está nos preparando, nos desenvolvendo. Sim. Então, ao invés de eu aprender, eu questiono. Isso é um problema. E nós temos essa predisposição natural. Por quê? Porque a gente olha o que está dentro dos nossos olhos e de cara já dá uma sentença, ao invés de avaliar. Sim. Então, o que eu diria? Eu vivia nesse automático, no sentido de, cara, com 18 anos eu toquei aqui um time, né? Foi uma experiência muito boa e ao mesmo tempo muito desafiadora. Porque tem coisa que eu nem sabia o que fazer, cara. Eu caí de paraquedas, eu não sabia como aplicar um feedback, por exemplo. Eu não sabia o que dizer. Quando dizer, por que dizer. Imagina um cara com 45 anos, 40 anos, você liderando um cara desse 50 anos, que levantou lá uma rebeldia lá, um monte de rebeldes, levantou e disse, não, serei liderado por um moleque de 18 anos. Eu não sabia nem como reagir. Apesar de que tinha recebido um bom ensinamento, no sentido de caráter, seja forte, seja ousado, e lá vai. Beleza, são termos que fazem parte da nossa jornada, mas são termos que concluem, não definem. São termos que concluem, seja ousado, seja firme, seja... Beleza, mas como que eu vou fazer isso no meio do caminho, né? Para que isso eu continue evoluindo e desenvolvendo. Então, o que eu diria para você, meu amigo? Na verdade, os nomes que eu dava eram o seguinte, eram os nomes mais de tristeza, mais de lamentação do que o contrário disso. Então era tipo assim, cara, eu acho que eu tô vencido, acho que eu estou vencido no mercado, acho que eu não tenho o conhecimento necessário para tocar isso, eu já fui muito melhor. Começou a se questionar. Eu comecei a me questionar nesse sentido, né? Só que na verdade eu não diria nem um questionar, né? Porque eu acho que o questionar são perguntas, eu comecei a afirmar isso. Né? Cara, eu acho que não vou frutificar como eu esperava. E comecei a dar nome no sentido de que, bicho, isso aqui não vai fluir, porque eu não vou conseguir dar conta. A empresa começou a crescer muito, irmão. Muito. Então eu tocava, sei lá, 20, 25 pessoas. Quanto tempo tu ficou sem saber ali, né? Ficou nessa situação? 2 anos. 2 anos. Porque assim, quando eu comecei nessa empresa, a gente começou com um colaborador. Eu tinha saído já da imobiliária, já tinha um número bom de colaboradores que eu tocava. Tem uma lembrança aqui no máximo de 25, 27 pessoas. Depois eu conheci outro grupo. E nesse outro grupo a gente começou com uma pessoa, que é outra história aqui gigante. Mas adiantando um pouco, a empresa cresceu muito rápido. Então, com 1 ano e meio ali de operação, irmão, a gente já estava com uma turma gigante, um exército. E eu falei assim, tudo começou onde? A gente passava uma informação, não chegava no final como deveria.
não acontecia como a gente esperava. E aí começou a acontecer os erros, né? Então, o que eu passava para você aqui, no outro dia acontecia de outra forma, o outro entendia de outro jeito. E aquilo começou a gerar uma confusão. E, consequentemente, começou a gerar o quê? Problemas. Esses problemas começou a vir, começou a chegar na mesa, começou a chegar, e lá vai. Problemas de demissão. Irmão, eu lembro que a minha primeira demissão, ainda como jovenzinho, aos 19 anos por ali, irmão, eu tremia. Do pé à cabeça, fazendo praticamente 19 anos. Tremia assim, ó, suava a mão. E eu dizia, meu irmão, como é que vai ser isso aqui? Só que é justamente por isso que eu acredito que você não se torna bom naquilo que você faz pouco. Então, a repetição, de fato, é a mãe do resultado da conquista. E eu acredito muito nisso. Só que a repetição, trazendo esse espírito de aprendizado, de crescimento e desenvolvimento. Então, os nomes que eu dava era o seguinte, bicho, eu não vou conseguir dar conta disso. Mas eu recebi uma palavra, na minha infância e juventude, lá vai, que eu preciso ser forte, que eu preciso ser ousado. Beleza, eu estou sendo, mas como que eu vou fazer esse desligamento, né? E isso, numa escala maior, nessa outra empresa, ganhou uma proporção muito maior. Então, eu achei que não iria dar conta. Sim. Então, eu comecei a orar. Crente é assim, né? Tudo ele vai orar, tudo vai orar. E eu comecei a orar. Senhor, mostre pessoas. Senhor, me aponte. Senhor, me diga onde que estão essas fragilidades, o que eu não estou enxergando, o que eu ainda não sei, né? E aí parece louco. Às vezes, as respostas está aqui debaixo do teu nariz. Isso não é um clichê, isso é uma grande verdade. Está aqui. Mas veja, às vezes a gente vai pedir para Deus um milagre, sendo que a gente nunca leu nenhum livro, bicho. Nunca nem abriu uma página de YouTube para ler lá sobre liderança e lá vai. Então, tipo assim, eu tava orando, pedindo ao Senhor uma direção de uma coisa que tá plenamente em acesso. Bicho, abre o YouTube aí, abre o Google aí, comece a estudar, pega um livro, compra um livro na área de liderança. Poxa, você quer liderar de forma empírica. Não é? E não é assim que as coisas funcionam e acontecem. Mas a misericórdia de Deus sempre prevalece, o Senhor vai usar pessoas, circunstâncias e coisas para trazer clareza ao nosso coração. Então a primeira coisa que eu fiz foi buscar ao Senhor. Essa foi minha vida e eu aprendi isso muito cedo, na simplicidade dos meus pais. Foi uma das coisas mais preciosas que eu aprendi. Aprenda a desenvolver um relacionamento com o Pai. Então mesmo na minha inocência, sabendo que mais tarde as respostas estavam diante dos meus olhos, eu estava ali, como uma criança que não sabia dizer assim, meu Deus, me traga clareza de como é isso aqui. E aí eu creio que essa pessoa chegou pra mim e disse assim, Zequias, chamava de Zeca, vai ter uma palestra aqui sobre inteligência emocional. E, cara, eu acho que a gente precisa participar. E mesmo sem eu saber do termo, nem conhecia o termo, eu me propus a estar naquele lugar, mas acredito, cara, que aquilo não foi uma coisa que aconteceu. Tipo, foi uma epifania do nada. Não. Eu acredito que aquilo já era respostas de um coração rendido, absurdamente comprometido em quê? Em um desenvolvimento, não apenas em uma melhora, mas em uma transformação. Então, eu acredito que tudo começa nesse desejo latente, assim, nesse compromisso. Sabe por quê, Léo? Porque as pessoas não falham por falta de competência. As pessoas falham por falta de compromisso. E compromisso consigo mesmo. Então eu preciso carregar essa verdade que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então tem muita gente que tem a intenção de fazer um curso, um conhecimento nessa área, lá vai, mas é para causar. É para chamar a atenção, é para mostrar os títulos que tem e lá vai. Tá tudo certo, mas isso tem data e hora para acabar. Porque se você quer algo genuíno, tem que começar de dentro para fora. E para começar de dentro para fora, eu preciso dar margem para vulnerabilidade. Porque se eu não der margem para vulnerabilidade, entendendo que eu não sou bom o suficiente, entendendo que a maneira como eu estou liderando não é de fato o que eu esperava, entende? Então, se eu não parar para fazer esse filtro, ou eu vou para os extremos, que nem sempre são saudáveis. Ou eu digo que eu não presto, não sou bom e vou desistir e lá vai. Ou eu vou para o outro lado. Não, cara, aqui fui eu que cresci, fiz isso, eu desenvolvi isso. Eu começo a criar verdades que não são verdades, que no final é autossabotagem, e para vender para mim mesmo essa ideia. Até essa questão de, tipo assim, eu não sou capaz, é entendendo que eu não sou capaz, mas eu posso me capacitar. Boa. Né? Isso. Porque às vezes a pessoa fala, eu vejo direto, cara, ó, o caminho é esse daqui, com o cliente. Não, mas é porque eu não sei. Putz, beleza. Acontecia isso muito com os colaboradores. Teve uma situação que o cara um dia falou, mas eu não sou capaz de fazer isso. Cara, vamos dar nome às coisas. Você não tem a competência. Perfeito. Capacidade você tem. Desenvolva a competência, você vai conseguir executar. Então, à medida que você vai trazendo, que você tem clareza de fato quem você é, cara, você começa a dar nome às coisas. É o que você falou. É tanto que a experiência da Milano, que você me citou aí, eu só saí dessa empresa depois de eu ter clareza de quem de fato eu era. Por quê? Porque eu percebi que o que eu ganhava lá em termos de remuneração e demais não era suficiente para aquilo que eu fazia e exercitava.
Então, a ousadia de dizer assim, cara, hoje é meu último dia aqui, eu vou encerrar meus dias aqui. Isso foi fruto de quê? De uma pessoa que tinha clareza, de fato, quem ela era e do que ela representava, não só na operação, mas na vida. Sim. Então, Ezequias, mas o dinheiro, você acha que vai definir? O dinheiro não define, mas ele faz parte da sua jornada, não é? Como que você vai abençoar mais vidas? Como que você vai estudar mais, fazer mais? O dinheiro é um excelente aliado nesse processo de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento, não só para você, mas para as pessoas que estão em sua volta. Perfeito. E a partir do momento que você tem essa clareza de que, cara, eu tenho fé em Deus, Sim. eu oro para que Ele me direcione, porque eu não tô conseguindo enxergar, e aí é onde entra a questão da misericórdia, porque isso acontece, eu vejo muito acontecer comigo, e até da última vez que aconteceu algo em específico, eu orando, aí eu tive uma direção muito clara de assim, mas novamente, né? E da última vez pra cá, o que é que mudou? O que é que você adquiriu de bagagem, a não ser, mais uma vez, eu estar sustentando? E aí eu, putz, verdade. Aí, coincidentemente, que não é coincidência. Jesuicidência. Pois é, Jesuicidência. Eu abro o Instagram e um Reels fala sobre um corte de um vídeo que o cara fala assim, cara, você sabe que esse problema aí não é isso, né? Esse problema aqui você se resolve assim. Aí eu, tá, poxa, assisti o podcast, eu, caramba, aí comecei aqui a encontrar um caminho. E é justamente isso, de você querer, né? Assim, eu entendo que eu tenho essa dificuldade, mas eu sei que eu sou capaz. Sim. Eu sei que eu sou capaz. Perfeito. Toda a dificuldade que eu passo pela empresa, eu lembro de algo de uma palavra que assim, o que é pequeno hoje vai se tornar muito grande. Boa. Então toda a dificuldade que acontece, eu digo, caramba, isso daqui é pra eu aprender porque vai se tornar grande. Isso daqui eu preciso gerir porque vai ficar maior. Boa. E aí eu não travo, não volto, não... Mas é você saber ali em que vai dar aquilo. Um ponto, talvez para quem esteja assistindo, e não falando da parte só profissional, mas da parte pessoal também, é entender quais são as promessas de Deus para sua vida. Perfeito. Cara, o que é que Deus fala sobre mim? Porque a partir do que ele fala, eu sei que aquilo dali não é para me derrubar. Aquilo dali não é pra me castigar. Aquilo dali não é pra eu ficar travado. E sim pra eu aprender. E sim pra eu criar maturidade. E sim pra eu ganhar corpo pra conseguir cumprir a minha promessa. Então volta pra um ponto de que eu tenho fé de que Deus ele vai me dar um direcionamento. Eu tenho uma dificuldade. Ok. E o próximo passo é buscar me capacitar pra algo. Sim. Não é isso? Perfeito. Tá. E aí, você já falou em conversas pessoais, várias vezes a questão de quando precisa bater meta, orar, jejuar, da questão de quando vai contratar alguém, pedir direcionamento a Deus. E eu queria entender o seguinte, como e quando a fé entra na parte empresarial, quando e como a fé entra na parte profissional, qual seria o limite, aonde você vê que às vezes as pessoas erram ao colocar uma coisa na outra, enfim. Eu acredito que é a mesma coisa, né? Sim. A sua parte espiritual e a sua parte profissional, a sua parte espiritual, a sua parte pessoal acaba sendo ali um todo, né? Sim. Daquilo que Deus lhe confiou. Onde é que existe de fato esse limite e como eu entender até onde vai? Perfeito. Por isso que eu falei no início sobre identidade, natureza e propósito. Então veja, primeira coisa é, o que eu quero definir para a minha vida como manual não apenas de regra, mas de princípios, de convicção, de segurança. Eu só tenho clareza disso na minha identidade. Então, por exemplo, de onde é que parte o pensamento de que tudo que chega às nossas mãos, tudo, Ezequias, que chega em suas mãos, pertence ao Senhor, que você é um administrador, que você é um mordomo, parte de algo que eu acredito com todas as letras, que é um livro de capa preta, composto por 66 livros dentro dele mesmo, que é as Escrituras Sagradas. Então veja, eu até vi uma frase esses dias, né? Jesus é um cara muito legal, o problema é o fã-clube dele. E realmente é isso mesmo, porque a ideia desse Cristo não é uma religiosidade, sabe? As pessoas colocam Jesus dentro de uma caixinha e dizem assim, ó, você tem que ser assim. E essa não é a ideia. Começa pela visão de que ele não habita nem no nosso espaço-tempo.
não é? Cronos, cronológico, ele habita em um outro, atemporal, enfim. Então, eu preciso ter clareza na minha identidade, de fato, quem eu sou, para que eu possa agora dar nome. Então, por exemplo, de onde é que parte essa ideia de que tudo que chega à sua mão, Ezequias, precisa glorificar a Deus? Parte daquilo que eu acredito, que é o que? As Escrituras Sagradas. Porque muitas vezes é um desafio você falar para alguém da sua fé sem deixar claro naquilo que você acredita. Então, as minhas decisões, as minhas respostas vão ser pautadas naquilo que eu acredito, que já passou pelo crivo do tempo, chamado as Escrituras Sagradas. Sim. Então, tudo que eu penso, que eu acredito, que eu idealizo, tem que passar por esse crivo. É o crivo das Escrituras Sagradas. Então, veja, o que é que eu entendo disso? Uma vez ciente de que é isso que governa a minha vida, meus relacionamentos, a criação dos meus filhos amanhã, as minhas amizades, está lá. É um manual da vida. Pois bem, o que diz lá? Um dos camaradas mais conhecidos, muita gente vai chamar ele de São Paulo, ele vai dizer que o quer comais, quer bebais, quer tudo o que façais, fazei para a glória de Deus. Em outro trecho, ele escrevendo para um povo chamado os Colossenses, esse nome, é que tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor e não para os homens, sabendo que é dele que virá a recompensa. O que é que eu entendo disso? Que a vontade de Deus não é fazer parte de algumas áreas da nossa vida. Então as pessoas acham que Deus está na missa, no culto de domingo. E na segunda eu tô só. Eu vou tocar meu negócio, vou fazer minha gestão, vou contratar pessoas, vou contratar... Não, querido. Não, meu amado. Deus quer fazer parte de todas as áreas da nossa vida. O propósito da igreja é um propósito de encontro, é um propósito de família, para nós não perdermos aquilo que é desde o Éden. Esse espírito de família, esse espírito de estar junto. Mas muito mais do que a igreja no domingo, a nossa igreja é todos os dias, na sua casa, com a sua família, com seus colaboradores. Todos nós temos um ministério. Todos nós temos um ministério. E esse ministério foi confiado em nós o quê? A responsabilidade de fazer o Senhor conhecido através de quê? Das virtudes. Você vê hoje muita gente falando de que isso aqui é profundo, tá? Você vê muito as pessoas falando que Deus quer ser conhecido em seus atributos. Você vê isso na comunicação, na atitude. Não porque Deus é onipotente, tem todo o poder. Não porque ele é onisciente, ele sabe de tudo. Não porque ele é onipresente, está em todo lugar. Cara, isso é uma verdade. Mas muito mais do que você falar do que Deus pode fazer e deixar de fazer, é o que ele quer desenvolver em nós. Porque Deus não quer ser conhecido em seus atributos. Ele quer ser conhecido nas virtudes operando em nós. Que virtude é essa? Paciência, benignidade, longanimidade, não é? Amor ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Isso só é possível quando você ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. É o amor, é o perdão, é a misericórdia, é a graça que você exerceu agora compartilhada em família. Então Deus quer ser conhecido nas virtudes que operam entre nós. Onde? Você como médico, você como empresário, você como gestor, você como líder, você como pai, você como amigo, você como irmão. É isso. Por quê, Léo? Porque Deus não tem problema de validação. Deus não tem problema de afirmação. Deus, olha, se esse povo não me adorar, eu vou ficar um pouquinho com raiva. Poxa, Deus não tem esse problema de afirmação. Ele está com problema de identidade. Deus está com problema de identidade. Então, porque agora eu preciso estar todo o tempo dizendo por quem ele é. Não, amigo. Muito mais que isso. Deus está muito certo de quem ele é. Nós somos os problemas, né? Sim. Nós somos o problema. Então é o seguinte, quem eu estou me tornando em Deus? Não é? É por isso que eu acredito que as intempéries da vida, as provações da vida, os vales da vida, eles vêm justamente para nos formar. E isso não é uma palavra muito dita nos últimos anos como força de expressão motivacional, mas isso é uma verdade. Só que muitas das vezes nas nossas orações nós estamos mais certos de dizer assim, Senhor, dê um basta nisso aqui porque eu não aguento mais, aumente meu faturamento do que aprender. Tire essa pessoa daqui, faça assim, mas a gente está mais certo nessa sentença do que Deus quer fazer do que desenvolver uma nova competência, uma nova habilidade, lá vai. Por quê? Porque a gente é muito imediatista. Sim. Eu quero aqui e agora, não é? E a vida real, ela é improvisada. Isso é a vida, cara. Isso é a maturidade do homem e da mulher com seus riscos. Por que a ansiedade é um problema? Por que a ansiedade, biblicamente falando, é um dos termos que... Meu amigo, isso é milenar. Tá? Isso é milenar. Filipenses 4 vai dizer, e a paz de Deus, ó, que excede o entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você vai ver lá a palavra de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, me foge o versículo, humilhar-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele cuida de vós. Então, quando a gente vai começa a olhar essas palavras que é dita de forma milenar, você vai ver que o homem, toda a vida, quis controlar Sim. aquilo que não estava no seu controle. Sabe? E a ansiedade é um pecado mortal.
E isso mostra o quanto que somos imediatistas, o quanto que queremos controlar as coisas, o quanto que achamos que temos o controle sobre tudo. E aí eu fujo de onde? Eu fujo da dependência. Aí eu volto para sua avaliação, para sua pergunta. Por que alguém vai orar para um recrutamento? Por que alguém vai orar porque a meta está um desafio? Porque eu entendi que isso não é meu. Eu entendi que isso é um papel. Eu entendi que o pai confiou essa responsabilidade, que eu sou apenas um mordomo, eu sou um administrador. E nessa consciência é uma bênção que não é, sabe, horizontal. Fui eu, meus méritos, meus títulos, é vertical, é de cima para baixo. Ele me deu, volta para ele. E nesse voltar para ele é, e aí, pai? Me dê uma direção aqui, me ajude, me aponte, né? Me fale. Eu fazia muito isso no banheiro, cara. Às vezes tava ali numa fila de pessoas para recrutar, eu não ia orar por todo mundo, sai Satanás, vem quem é de Deus, eu não ia fazer um negócio desse. Então às vezes o banheiro, né, o lugar mais íntimo, ia lá, Senhor, tenha misericórdia, né? Me dê o discernimento, aquilo que eu não estou vendo, que eu não estou enxergando. Espírito, me faça sentir, eu quero sentir virtude, eu pedia muito isso, virtude, para quando eu olhar para a pessoa eu ter a clareza e a convicção é essa, por mais que às vezes era a pessoa errada. Mas como é que naquele dia eu senti no meu espírito que era certa? E aí veio a resposta depois, porque eu estava querendo formar algo em você através dela. Perfeito. Eu quero desenvolver em você paciência, quero desenvolver em você misericórdia, quero desenvolver em você... Então, às vezes, aquela pessoa que para você foi até um erro, assim veio aparentemente, mas assim veio ela para gerar em nós o quê? Essa maturidade, esse desenvolvimento. É por isso que Paulo, o autor de Hebreus escrevendo, ele vai dizer que é chegado o tempo da gente não mais tomar leite, não é? Mas a comida... Não mais rasa, mas essa comida que vai te dar sustância, né? Então, é o processo de amadurecimento. Esse processo de amadurecimento vai nos levando o quê? Uma nova consciência, uma nova mentalidade, a um novo olhar. Então, o que é que eu entendo? Nós somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. É tolice achar que é seu, que você manda, que você... Não precisa nem ser crente para entender isso, velho. Não precisa nem entender quem é Jesus para entender isso. É só olhar como você vê o mundo e como você vai voltar. É simples, não tem outra matemática, não tem outra conta, é isso. E isso foi uma das falas de Alexandre o Grande, né? Não sei se isso é verídico, mas conta as histórias, que um dos desejos dele foi que na morte ele fosse enterrado com os braços pro lado de fora. Imagina que coisa macabra. Mas existia uma verdade filosófica nisso, que era o quê? Para mostrar que assim como o homem veio sem nada, assim ele voltaria. Profundo, né? E a gente precisa ter essa consciência, cara, essa consciência de que se eu não entender que eu sirvo aqui a um propósito maior, que vai além dos títulos, dos cargos e demais, eu não entendi, de fato, o propósito da minha vinda. Então, porque eu vim, né? Porque eu vim. Então, eu acredito que sim, você precisa declarar vida sobre os seus filhos. Eu acredito que sim, você precisa declarar vida sobre os seus negócios. Sim, sobre as pessoas que fazem parte do seu negócio. Você vai fazer um recrutamento, ore, fale com Deus, interceda. Se as suas metas, consagre ao Senhor. É bíblico, o Provérbio 16:3. Consagre ao Senhor tudo que você faz. E tudo é tudo não é uma banda. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Como que eu não vou crer num negócio desse? Mais de 3.000 anos eu acho que esse texto tem. Como que eu não vou crer num negócio desse? É impossível não crer, entende? Então, quando você desenvolve uma vida na dependência de Deus e não na confiança do seu ter, as coisas começam a fazer muito sentido. Então, é assim que eu tenho tocado minha vida. E é assim que eu tenho visto muitos frutos, né? Do Sim. que Deus tem realizado. Inclusive, de ter saído da liderança empresarial para liderar homens. Exatamente. Num projeto Perfeito. que eu vi ali nascer, vi se desenrolar e vejo os frutos que ele dá. Perfeito. Como é que foi essa transição de liderar pessoas empresarialmente e começar a liderar propósitos através das pessoas? É uma boa pergunta e merece até uma reflexão, né? Mas, cara, veja, esse processo de entrega, de busca, de devoção vai gerando em nós uma espécie de clareza. É a única palavra que me vem agora. Uma espécie de clareza. Então, quanto mais você medita, quanto mais você mergulha, quanto mais você conhece novas pessoas, mais isso vai se tornando mais lúcido para você. E como que isso é possível para ser didático para quem nos escuta aqui? Evidências. Não que seja um convite a você caminhar por aquilo que você vê, que muita coisa que você vai fazer é pela fé. Cara, não tô enxergando aqui, mas eu creio, tô sentindo algo diferente, tá me movendo para isso. Amém. Mas
tem vários pequenos sinais ao longo da jornada que o Espírito vai trazendo ali para você, que se você perceber bem, aquilo vai se formando isso vai se transformando em um nome. Isso vai se transformando e daqui a pouco vai virar um propósito. Então lembra do que eu falei lá no início, não é? Identidade, quem somos na nossa essência, em Deus, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, quem fomos gerados para ser, a imagem e semelhança do Criador. Você é filho, não escravo. Olha a mentalidade, já muda. Quando você entende que você é filho e que você tem autoridade, não poder, porque o poder tem o teu gerente, irmão. O poder tem o seu gerente. Não é? A Sophie não consegue chegar lá hoje agora e dizer assim, eu vou fazer isso. Não, poder tem o teu gerente lá que faz, que determina. A Sophie não pode fazer isso, mas ela, a Sophie, tem autoridade, né? Eu sou filho do dono. É diferente. Eu não preciso nem desse poder todo, mas a minha autoridade é suficiente para dizer assim, isso faz parte da minha essência. Então, essa é a nossa identidade. A nossa natureza é pelo que nós somos formados. Pelo quê? Como? Né? Para gerar o quê? Para que isso aponte para um propósito. Então, se eu fosse pegar essa linha cronológica dentro do espaço-tempo, né, da nossa mentalidade, então, ciente da minha identidade, ciente da minha natureza, que tudo que eu tenho é para o Senhor, é para ser gerado para Ele, que eu sou um administrador, que eu sou mordomo, Ele me confiou isso, Ele me confiou esse território, essas pessoas, esse ambiente, não importa se é 2, 3, 4, 5, mas é o teu ministério, é aquilo que o Pai confiou. Se é a quantidade de funcionários, pessoas, vizinhos, lá vai, é isso aqui, cuida disso aqui. É a identidade, atrelada à sua natureza, vai trazer para você a clareza do seu propósito. Então, o que eu entendo? Que o que eu vivo hoje é fruto daquilo que um dia foi semente. Sim. Então, hoje, essa clareza de falar para homens, trazer essa palavra direcionada para homens, nessa mensagem assim, de hombridade, né? Quem é você? Antes do empresário, antes do gestor, antes do líder, antes desses títulos, antes de dinheiro, antes disso tudo. Você é o quê? Você é filho. Antes disso tudo, você é quem, amigo? Qual é a tua essência? Qual é a tua identidade? Só que tudo isso é fruto de quê? Isso é fruto justamente de uma semente que foi plantada lá atrás. Senhor, me traga clareza, me traga direção, use pessoas, me aponte. Então, começou aconselhando pessoas, ainda no tempo de igreja, começou aconselhando, comecei orando, comecei falando com as pessoas sobre a palavra, era um facilitador da palavra, não tinha todo o conhecimento necessário, como hoje eu continuo não tendo, mas sou um facilitador, então tem coisas que você vai me perguntar, eu vou abrir a palavra junto com você, sobre um texto que fala sobre aquilo, e às vezes a revelação vem na hora. Sim. Então essas evidências foi me trazendo o quê? Um direcionamento de que esse tempo era chegado para falar para essas pessoas, para esse grupo de gente. Então isso aconteceu de uma forma que a gente vai chamar no mundo cristão de revelação, cada um vai dar um nome, em uma oração. Eu tinha acabado de chegar de Santa Catarina, Balneário Camboriú, em setembro de 2024, e eu tentei dormir, não consegui, e eu não tenho problema de insônia, durmo em tudo quanto é canto, e eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí tá, vou cantar, não conseguia cantar, já que eu não ia dormir, eu vou cantar, não, vou ler Bíblia, vou tentar ler a Bíblia aqui, uma agonia quando ia ler, uma falta de paciência, eu falei, oxi, que é isso? E fiquei aflito, então vou orar, fui orar, não tinha uma palavra, uma vírgula não saía da boca, eu falei, pronto, não tô com vontade de dormir, muito menos de ler Bíblia, de cantar e de nada, vou passar a noite aqui em claro, como é isso? E fiquei ali sentadinho, ou melhor, de joelho, né, com o lençol sobre a cabeça ali, sobre o corpo. E eu lembro que minha mãe dizia assim, toda vez que você for orar, se você não tiver palavras, comece a glorificar, vai glorificando ali, vai adorando. Eu aprendi uma nova maneira de orar assim, né, com você, que eu falei assim, rapaz... nessa história, se eu não me engano, você começou a orar era 00:30, 11:30, terminou 4 da manhã, foi isso aí. Que aí a gente foi almoçar e ele falou, tô morrendo de sono. Que aí orando, eu digo, meu Deus do céu, eu oro 10 minutos e já acho demais. Como? Ele falou assim, a oração é uma conversa, é intimidade. Isso aí. Então, pra você ter o que orar, você precisa ter uma intimidade, assim como a gente conversa por 2, 3 horas e a conversa rola. Perfeito. Falei, tá. Beleza, mas como é que eu começo isso? Ele disse, cara, primeiro ponto, bota um louvor. Fica ali, louvando, adorando, começa pedindo perdão, depois começa agradecendo, e aí isso flui naturalmente. Então, nem todas as vezes que eu tô assim, meio com a cabeça cheia, ocupado, não tô com... Boto louvor e pronto. Boa. Daqui a pouco eu consigo fluir. Boa. Perfeito. E foi desse jeito aí. Comecei dando glória ali, coloquei um fundo. Cara, vou ficar nesse lugar aqui, né? A gente vai chamar isso de um estado de contemplação. Apesar de toda essa turbulência no coração, as preocupações. E passando horas ali, cara, começou a ouvir palavras, o Senhor me deu muitas lágrimas nesse momento de oração, eu chorei muito.
Chorava. E já na madrugada me veio algo muito forte. Agora isso aqui é pra quem crê. Quem não crê, eu não posso fazer nada. Quem tá nos assistindo aí, mas enfim. Isso é pra quem crê. E algo bradou muito forte, cara. Não só no meu coração, mas ecoou assim por todo o quarto, sabe? E a palavra que eu vi naquele momento era jovens com propósito. Foi muito forte essa experiência. Eu lembro que você mandou um áudio pra mim. Eu te mandei um áudio, né? Você vê. Foi muito forte essa experiência. Muito forte essa experiência. Eu fiquei arrepiado do pé à cabeça. Foi aquela coisa assim, atmosférica mesmo. E no primeiro momento eu não entendi se ia ser uma palestra, se ia ser um evento, se ia ser uma imersão. Passou-se os dias. Fiquei ali naquele lugar, né? De muito choro, muita lágrima. Escrevi na Só hora. um contexto. O Ezequias, ele tem mentoria. Ele tem eventos presenciais. Isso. E nesse momento era liderança, gestão e tal. Vendas. Então, quando ele tem esse discernimento do nome, que foi até quando você mandou o áudio, amigo, eu não sei muito o que é, mas eu sei que é Jovens com Propósito. Não sei se vai ser um evento, um dia, 2 dias. Porque a maneira dele trabalhar era essa. Não é que veio um nome e você pensou, né? Eita, eu vou fazer uma imersão. Não. É basicamente hoje, se for... E aí, só para poder dar uma pausa assim, para trazer um contexto, eu não tenho esse discernimento todo, essa intimidade toda para ter esse nível de revelação. E aí, sempre que eu tô com uma dificuldade, mando mensagem para ele e pergunto o que fazer. E sempre a resposta é a mesma, mas eu com a minha teimosia vou lá e insisto e continuo perguntando. Que é o que, cara? Você não faz ideia do que é isso? Não faça. Faça. Se não for de Deus, se não for à vontade, se não tiver nos teus planos, vai ser corrigido. Perfeito. Né? Perfeito. Então você que tá em casa hoje, talvez, meu Deus, então para eu mudar de rota, para eu sair para eu seguir o que eu tenho que ter uma revelação de Deus e vai ser durante a madrugada, aí eu tenho que ouvir a voz clara. Não, cara. Não é epifania. Esse desejo está no seu coração, essa visão que você teve de, sei lá, por exemplo, o médico que tem no coração a vontade de montar uma própria clínica dele, porque lá ele quer botar outras especialidades. Cara, não é todo médico que tem isso. Sim. Não é todo médico que tem isso. Isso daí é uma visão sua. E aí, onde é que está o discernimento se é de Deus ou não? Boa. Que aí vamos lá. Coloca em oração, coloca em propósito, fica meditando naquilo e começa a buscar as evidências. Isso. Por que eu quero isso? Boa. Será que é para ganhar mais dinheiro? Não. É porque eu acredito que para cuidar do meu paciente eu preciso de várias especialidades. É porque eu acredito que o paciente precisa ser olhado a vida inteira. Então, eu vou ser a estrategista da saúde do meu paciente e eu preciso de outros médicos que têm ali um braço onde eu não tenho. E aí você começa a desenhar esse passo. Me corrija se tiver esse passo a passo, esse porquê, esse como. E a partir daí você vai orando, vai pedindo discernimento, vai ganhando mais coragem, vai aparecendo pessoas. Isso. Talvez apareça uma oportunidade de uma sala que não tinha. Boa. Né? E aí vai aparecendo, não é isso? As circunstâncias estão sendo desenvolvidas e criadas. Eu costumo dizer o seguinte: é melhor você fazer o que você acredita que precisa fazer e no meio do caminho ser corrigido pelo Senhor de que não deveria fazer do que você ver na paralisia. Que também não é forçar uma porta. Exatamente. Né? As coisas não estão indo e você não, mas... Porque tem gente que vai ver no excesso, esperando uma revelação atípica acontecer. E não faz nada. E não faz nada, isso é um problema. E você vai ter aquela pessoa que está atropelando tudo. Então ela não consegue perceber os sinais no dia a dia, cada hora, as pessoas chegam perto dela e demais. Então, qualquer ideia. Se você vai fazer aquilo que está ardendo no seu coração, faça, porque é até uma oportunidade de você conhecer o amor de Deus. Porque as escrituras dizem que ele castiga, prova o filho a quem ele ama. Então, veja, se no meio desse processo se eu não estiver fazendo o que de fato eu deveria fazer, pelo menos eu vou conhecer o amor de Deus. Perfeito. Então, faça, avance, realize, concretize. Agora, óbvio, antes de você dar os primeiros passos para isso, busque de Deus uma direção. Sim. Que direção é essa? Porque, veja, tudo que nós fazemos, eu creio que a gente tem que ser gerado no Espírito. Tem que ser gerado no Espírito. Então, veio algo na minha mente, boa. Então, investe mais um tempo de oração, de consagração, de leitura na palavra sobre aquilo que está sendo gerado em você, para que você tenha clareza se aquilo procede do Espírito ou não. Então, às vezes, 1 ou 2 pessoas ali em sua volta pode te auxiliar nessa jornada com um conselho, com uma dica, com uma palavra. Você pode aperfeiçoar isso, lapidar isso ainda mais na oração. E você vai perceber que aquela visão ela vai começar agora a ser esmartirizada. Ela passa a ser específica, mensurável, às vezes atingível, relevante, né? Você começa a esmartirizar. Então, agora é tempo de você avançar.
Não é? Eu não sou a favor daquela pessoa que sai atropelando tudo e vamos embora. E daquela pessoa que fica no excesso. Não, tô esperando uma resposta, esperando algo acontecer. Então, eu acho que esse inteirinho aí, esse movimento baseado naquela visão, começou pequena. Você pode aperfeiçoar ela à medida que você tem aquelas pessoas em sua volta ali, né? Então, foi isso que aconteceu comigo. Foi, de fato, isso que aconteceu comigo. E aí, liguei para um amigo, depois dessa revelação, passou uns dias. E aí... comentei com ele, cara, ó, eu tenho um evento aqui, eu quero fazer. E na hora me veio assim, vamos reunir os homens numa casa e vamos adorar. E aí esse amigo falou assim, cara, eu não enxergo isso em uma casa, eu vejo que isso aí, numa casa de praia eu queria, Uhum. eu acho que isso devia ser numa fazenda. E aí o resto é história. E aí a gente começou a desenvolver esse projeto lá atrás. Vai agora ter qual... Quinta edição quinta agora, edição setembro, dia 18, 19 e 20 de setembro, a gente vai ter a quinta edição. O projeto é para 50 homens, que tenham negócios, líderes, gestores. Não que quem não tem não é bem-vindo, mas profissionais liberais. Mas é porque eu tenho crido que o Senhor tem nos dado essa linguagem para que essas pessoas entendam que o maior sucesso não é aquilo que elas construíram, mas o maior sucesso na vida de qualquer pessoa é ter Cristo como Perfeito. base, como fundamento da nossa existência. Então essa é a grande mensagem do Homens com Propósito. Mostrar que uma vida administrada é legal, é boa, mas tem data e hora para acabar. Mas muito mais que isso, o Senhor quer gerar em nós não apenas uma vida administrada, mas uma vida com propósito, uma vida de propósito, que no grego vai chamar de telos, né? Que é tudo que aponta para um fim. Por que fomos criados, por que estamos aqui, por que fazemos o que fazemos, né? Eclesiastes tem um versículo que eu acho louvável de Salomão, que ele vai dizer assim, que não falte óleo sobre a tua cabeça. Veja, ele não diz sobre as tuas mãos, sobre a tua cabeça. Então, muito antes de você exercer aquilo que o Pai te confiou nas mãos, ele quer ungir a tua mente para te dar uma visão, não é? Para te dar uma perspectiva, não uma expectativa, mas uma perspectiva, porque a perspectiva parte de quem você é, enquanto a expectativa parte do que você gostaria que fosse. E aí, quando você parte da expectativa, a sua frase é que bom seria, que bom que fosse. E aí você fica sempre nessa ideia do que poderia ter acontecido. Mas quando você parte da perspectiva de quem você é em Deus, a mentalidade muda. Você não está esperando nada novo, porque você faz o que deveria fazer. Porque a vida está acontecendo aqui agora. Agora, aqui nesse podcast, esse horário aqui. Isso é a vida em sua totalidade acontecendo agora, nesse minuto. E às vezes a gente substitui isso, né? Esperando esse momento ideal para que isso aconteça. Então o Homens com Propósito existe para isso. Para essa tomada de consciência, para esse espírito, para que essa pessoa diga assim, cara, realmente eu estou vivendo no automático e eu preciso realmente de uma decisão que possa mudar o meu destino. E que essa decisão seja você entender seu papel de pai, você entender seu papel de irmão, seu papel de filho, seu papel na humanidade, seu papel como um empresário mesmo. Seu papel, que aí já vem a capacidade e o merecimento, né? Uhum. O seu papel como médico, o seu papel como empresário, o seu papel como gestor, sabe? É pra você entender isso. E entender que, acima de tudo, uma decisão sua, uma decisão pode mudar gerações. Sim. Porque quando eu conheci a história do meu pai, meu amigo, quando eu conheci a história do meu pai, e do meu pai eu conheci a história do meu avô, e do meu avô, do meu bisavô, eu falei Dá 3 assim... podcasts. Cara, não. Eu falei assim, isso vai ser, me perdoe a palavra, essa porcaria vai ser encerrada aqui na minha pessoa. Eu não vou fazer parte dessa corrente maligna. Não que meu pai seja maligno, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer aqui. Eu não vou permitir que isso avance, né? Então, como que a gente faz para que isso não avance? Uma decisão pode mudar todo um destino. Não é todo um destino, toda uma geração, toda uma rota. Isso começa onde? Isso começa no querer. Que, por incrível que pareça, é a única coisa que o Criador deu essa liberdade para o homem. O querer, sabe? Eu não consigo ir no teu coração, cara, abrir ele e colocar a semente do querer. Isso tem que partir de você. Todo mundo pergunta, né? Léo, quando você começou a acordar 4 da manhã, não sei o que, ter essa rotina, o que é necessário? Querer. Boa. Querer. Porque se eu não quiser, eu não acordo. Não pode. Agora, se eu quiser, meu amigo. Qual é a prova disso? Vê quantas coisas erradas ou certas você faz e vai lá e mete a cara e faz porque você queria muito. Isso. Quando você quer, ninguém lhe para. E aí casa muito com o que você tá trazendo. Perfeito. A partir do seu querer é que flui. Que flui. As coisas fluem. E isso é muito de cada um, né? Esse desejo latente, essa vontade. Agora, mas tem como facilitar esse querer?
Eu sei que não tem como eu ir aí plantar, mas tem como facilitar? Tem. Tem um versículo que eu amo muito, Romanos 10:17, que diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então tem como você se colocar nesse ambiente. Em outras palavras, está falando de ambiente, né? Na nossa linguagem de hoje. Então tem como eu me colocar nesse ambiente. Só que até para me colocar nesse ambiente eu preciso querer. Né? Não tá em mim, mas eu vou entrar num lugar ali que vai me incomodar, que vai me eu não tô nem falando assim de igreja, não sei de quê. Não, cara, começa no podcast, começa no vídeo, começa ouvindo uma pessoa como você, pedindo conselhos, pedindo, sabe, uma opinião, pedindo uma fala. Não precisa, eu tenho que ir pra igreja, eu preciso estar no lugar. Não, vai respeitando essa fase, né? Alguém muito sábio disse que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, se você pegar exatamente o sol, talvez comece a nascer em algumas regiões 4h40, 4h50, 5 horas. Então tá frio, às vezes ali você vê distante, bonito, contemplativo, lá vai. Mas à medida que você vai passando as horas ali, você vê que ele vai ficando, não é? E vai ganhando força, esplendor, até que se ele tá em pleno vigor, talvez às 11, talvez ao meio-dia, pleno vigor, você não consegue nem suportar estar diante dele. Assim é a vida desse homem, dessa mulher que tem esse desejo por esse crescimento, por essa maturidade, por esse, sabe, por essa coisa, mas de fato tem que começar a não querer. E me fala uma coisa, meu amigo, a gente tá chegando no final do podcast, infelizmente. Se fosse deixar, tá? Se não tivesse horário tem aqui... Como Norman Miguel, deixar mais de 30 minutos. Se não tivesse... eu facilmente daria ali 3-4 horas de podcast, porque o que eu tô me segurando pra fazer pergunta não é normal. Vocês precisam ver as nossas conversas. A gente, vamos resolver tal demanda, bora. Vamos marcar a reunião. É 2 horas, 2 horas e meia conversando e a demanda dura 20 minutos, né? Rapidinho resolve. E pra gente poder finalizar, eu queria entender, né? Porque a gente começou com a decisão que te trouxe até aqui. E pra finalizar e deixar um spoiler para o próximo podcast, qual decisão você tem adiado que vai levar você para o próximo nível? Caramba. Muito bom. Qual a decisão que vai mudar seu destino? Essa é boa, hein? Essa me pegou de surpresa, né? Essa pegou de surpresa. Cara, vou te falar um negócio. Pode ser um conceito, pode ser o que for, né? O quê? Não, a decisão sua, cara. Então, é o que você tá evitando tomar decisão. Exatamente. Pegou o entrevistado de surpresa, né? Mas existe clareza para isso, cara. Existe uma clareza muito grande para isso. Inclusive, a gente já conversou um pouco sobre isso, não é? Mas eu vou responder de uma forma para que todos entendam e, de alguma maneira, leve para sua vida. Existe um momento em que os discípulos, em seu apuro, estavam no barco e, Léo, tinha tudo para acontecer. Tudo para acontecer. E como de fato aconteceu. Ondas para um lado, vento para o outro, tira as coisas de dentro do barco. Meu Deus, e agora nós vamos perecer. E como se não bastasse, aparece alguém andando por cima das águas. Tinha tudo para acontecer. Para piorar o negócio, para piorar, aparece um homem andando por cima das águas. Como é que pode um negócio desse? E aí, alguém vai dizer assim, é um fantasma. Isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Para quem não conhece, era Jesus andando sobre as águas. Porque a depender do que nós chamamos de Jesus, do que nós chamamos de Deus, do que nós chamamos de Espírito Santo, a depender das experiências que temos com Deus, do quanto conhecemos Ele, nós vamos chamar de fantasma, na verdade, onde é Deus querendo, por meio desses vales, dessas tempestades, desses desafios, formar em nós o quê? Uma fé inabalável no Criador. Então, o que eu tenho entendido? Todas as estruturas estão sendo abaladas para que permaneça apenas o inabalável. Forte. Para que permaneça apenas aquilo que é puro, permaneça aquilo que é a essência. E eu venho passando por esse processo. E eu tenho clareza no meu coração, e eu caminho para essa resposta final, sobre a totalidade do que Deus quer na minha vida com relação ao chamado. Começou lá do menino panfletando, entregando nas ruas, depois daqui a pouco foi como profissional, aprendendo o que era trabalhar, chegar no horário, sair, daqui a pouquinho foi dado um cargo de liderança, daqui um pouquinho de gestor, daqui um pouquinho saí do gestor, porque a gente não conseguiu falar porque a história é longa, fui para diretor, já não estava mais liderando operacional, agora eu estava liderando gestores, então percebo o progresso. Daqui a pouco saí de diretor, abri meu próprio negócio, olha onde já estamos. E nessa visão de estar nesse negócio, o Senhor agora está querendo nos levar para uma nova estação. E nessa nova estação é o seguinte, eu não quero mais partes, eu quero a totalidade. E nessa totalidade, nessa entrega, não que você tenha entregado só metade, mas é chegado um novo tempo. Esse novo tempo de quê? Eu quero que você fale o meu idioma.
não por meio de uma linguagem técnica, mas uma mensagem clara daquilo que eu já lhe confiei, daquilo que eu já entreguei. Então eu tenho percebido que de alguma maneira isso tem atrasado o que, para onde Deus de fato quer nos levar. Mas a decisão que eu tenho tomado é que justamente eu preciso avançar naquilo que ele já entregou em minhas mãos, que o homem com propósito faz parte dessa visão. A célula, as segundas-feiras, fazem parte dessa visão. A gente tem um movimento toda segunda-feira, fazem parte da visão. Eu senti essa necessidade de uma organização, de uma excelência, sabe? A gente começou agora a dar brindes a todo mundo que vai lá, uma coisa que não existia. Para mim isso faz parte da excelência. Mudou o layout, como que é? Como é que é o nome? A arte, né? A arte ali. Identidade visual. A identidade visual, pessoas que estão nos ajudando agora, pessoas que estão nos assessorando, chegando 1h30 antes para arrumar a cadeira, ver a melhor posição. Isso não é perfeccionismo, é o nosso melhor para Deus, sabe? Trazendo agora novos convidados, formatos diferentes, testando formatos diferentes. Para mim, isso faz parte daquilo que o Senhor já plantou no meu coração, mas que ultimamente o Senhor tem trazido uma maior clareza ainda mais disso. Então, o que é que eu tenho entendido? Parece simples, mas para mim muito profundo. Senhor, eu quero ser uma vela completamente gasta para a tua obra, para o teu querer, para a tua vontade. Então a decisão que eu tomei foi ofertar minha vida como oferta de libação para o Senhor. Como? Onde eu estiver, a anunciar esse nome que muda vida, que transforma império, que muda destino, que transforma casamento, que muda a vida de pai, de empresários, de pessoas. Não importa a situação em que ela está. Esse é o evangelho. O que é o evangelho? A boa notícia. O que é a boa notícia? Você tem um pai. Esse pai te ama, esse pai quer o seu melhor, esse pai tem um propósito para você e necessariamente ele quer se fazer conhecido na sua vida. Então essa é a mensagem que eu carrego, que eu já fazia, mas nos últimos meses o Espírito tem trazido para mim, por meio de vozes proféticas, de direções do meu espírito, de impressões do meu espírito, de testemunhos vivos, que é chegado esse tempo de viver essa totalidade. E trazendo um pouco para quem nos assiste aqui, isso é um chamado específico que a gente vai chamar de vocação. Mas você, como médico, eu não sei qual o tempo, o momento que você está na sua vida, você como empresário, como gestor, como líder, honre as estações pelas quais o Senhor te confiou. Entenda que não tem como você ir para uma próxima estação, para um próximo nível, para uma próxima fase, quando você não for fiel naquilo que já foi te colocado em suas mãos. Porque é bíblico, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, às vezes a gente está tão comprometido com muito, que não somos fiel naquilo que nos foi confiado. Então não importa se é uma semente ou 2 sementes, mas plante com esperança que em breve você vai colher os frutos. Não a 30, não a 60, mas a 100. Porque essa é a vontade de Deus. Perfeito. Não foi uma resposta, foi um conselho, um direcionamento. Amém. Para poder validar tudo que você trouxe, que você falou, estava tendo uma crise existencial, e aí eu liguei para Ezequiel. Na verdade, a gente estava lá em São Paulo. Sim. E aí eu falei, cara, acho que tô fazendo tudo errado, porque eu não consigo. Ele falou, amigo, imagina que quando eu fui gestor, quando eu fui líder, eu também achava isso, eu também não tava cumprindo o meu chamado. Só que tudo isso me deu bagagem, me deu conhecimento, me deu a parte técnica para agora exercer. Perfeito. Então, você lidera, você tem esses projetos porque isso começou lá atrás. Isso foi lhe forjando. E aí, às vezes, a gente tá achando que o nosso agora não está ligado ao nosso futuro. Cara, está. Sim. Está. Ou se de fato estiver causando muita agonia, não se preocupa que Deus vai lhe tirar em uma zona de expulsão aí que vai dar um jeito de você sair. Mas se hoje, em algum momento, tá difícil, aprende. Aprende com essa fase, porque é ela que vai lhe dar a próxima fase. Boa. Lê uma página da história que Deus quer fazer na sua vida de cada vez. Não lê agora querendo saber como é que vai terminar no fim, né? Então, lê o que é que eu preciso entender sobre essa página, ter discernimento para que eu possa avançar para outro, né? É isso aí. Glória a Deus pela sua vida, viu, meu amigo? Muito obrigado por contribuir aqui com a gente. Tô feliz demais. Brigadão pelo convite. A galera que tá acompanhando aí, os meninos, Letícia, Miguel, todo mundo. Tô feliz por estar aqui. Me chame de novo. Chamo. Eu quero... O próximo episódio eu já sei de agora que vão ter grandes histórias, porque é o que vai... Os projetos que estão em mudança aí, e olha que a gente nem imagina, porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, né? Então a gente tem ali uma ideia, mas vai ser muito maior. Vamos ver se a gente reserva umas 2, 3 horas para esse segundo podcast, viu? Vou fazer uma mesa redonda. Pode ser, chama a galera. Então você que acompanhou até aqui e de alguma maneira conseguiu
tomar uma decisão, ter clareza de qual vai ser a decisão que vai tomar seu destino, encaminhe esse vídeo para outra pessoa, você já pode se inscrever aqui, porque toda semana você vai conseguir entender e ter clareza, direcionamento de como ajudar a tomar essa decisão que vai literalmente mudar o seu destino. Esse podcast ele serve para isso, porque lá atrás eu tomei uma decisão que conseguiu mudar não só o meu destino, mas de todas as pessoas que eu consigo estar próximo. Então é isso que eu acredito e é isso que eu busco exercer aqui toda semana com os nossos convidados. Ezequias, mais uma vez, muito obrigado. Você que está em casa, curte e encaminha para aquela pessoa que você acredita que vai e merece mudar o destino. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.